A Segunda Guerra Mundial se constituiu no fato mais marcante para a humanidade no século XX. De um lado estavam os países aliados, Inglaterra, França e Rússia e Estados Unidos, a partir do ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941. Do outro lado, Alemanha, Itália e Japão. A guerra, iniciada em 1939, somente foi encerrada em 1945 com a prisão e morte de Benito Mussolini no norte da Itália, quando fugia para a Suíça, protegido por soldados alemães também em fuga. Em 30 de abril de 1945, na iminência de ser capturado pelo exército russo que invadira Berlim, Adolf Hitler suicidou-se nas portas de seu bunker e 8 dias depois, o marechal de campo do exército alemão William Keitel assinou a rendição incondicional da Alemanha. Entretanto, os japoneses continuavam a luta, a despeito de ter sua marinha e aeronáutica totalmente destroçadas por forças americanas. Para forçar a rendição japonesa, os americanos ameaçavam com duas alternativas: uma invasão maciça às ilhas japonesas, marcada para novembro de 1945, ou utilizar uma arma de destruição em massa ainda desconhecida da humanidade, a bomba nuclear ou atômica, para pôr um fim definitivo à Segunda Guerra Mundial. Foi exatamente nesta área que se desenrolou seu último ato, a queda da primeira bomba atômica aqui lançada por um avião da Força Aérea Americana, o Enola Gay. Os efeitos deste diabólico artefato estão registrados em um sem número de fotos e filmes exibidos no Museu do Memorial da Paz, este enorme edifício às minhas costas. Porém, o que seria a bomba atômica? Como funcionou este incrível petardo lançado sobre Hiroshima e que instantaneamente matou por volta de 80 mil pessoas? E mais, pulverizou e queimou tudo num raio de quase 2 quilômetros em torno deste local, muito próximo ao hipocentro da bomba. De maneira bem simples e didática, vamos tentar explicar ao nosso telespectador o que é uma bomba atômica e por que ela tem um efeito tão destruidor, capaz de pulverizar cidades inteiras como Hiroshima e, alguns dias depois, Nagasaki, outra cidade japonesa. Vamos começar falando de seu princípio mais elementar, o átomo. A palavra átomo surgiu na Grécia Antiga e foi proposta por Demócrito para designar a menor partícula da matéria, que de tão pequena seria invisível e indivisível. Aliás, este é o significado da palavra átomo, que não pode ser dividido. Para Demócrito, a grande variedade de materiais na natureza provinha dos movimentos dos diferentes tipos de átomos, que ao se chocarem, formavam conjuntos maiores, gerando diferentes corpos com características próprias. Durante todo o século XIX e parte do século XX, a física nuclear reuniu cientistas de todo o mundo, mas principalmente da Inglaterra e Alemanha, se dedicando integralmente ao entendimento do átomo e como manipulá-lo. Assim, as ideias de Demócrito foram abraçadas por John Dalton em 1803, que imaginou o átomo como uma pequena esfera, com massa definida e com propriedades características. O modelo atômico de John Dalton foi chamado de bola de bilhar. Quase um século depois, em 1897, o modelo de John Dalton seria parcialmente contrariado pelo físico Joseph John Thomson. Observando uma ampola de Crookes, Thomson concluiu que os átomos não eram homogêneos e que continham partículas ainda menores, os elétrons. Estes elétrons, ao migrarem de um polo para outro da ampola de Crookes, formavam feixes que foram denominados de raios catódicos. Thomson concluiu também que a direção destes feixes de elétrons era alterada por campos elétricos. Como eram atraídos por campo elétrico de carga positiva
e se afastavam de campos elétricos negativos, concluiu que os elétrons tinham carga elétrica negativa. Portanto, para Thomson, o átomo deixava de ser a menor partícula da matéria e deixava de ser indivisível. Porém, a expressão átomo continuava em pleno uso como o é até os dias atuais. O átomo, segundo Thomson, seria formado por uma partícula positiva maior impregnada de partículas menores, carregadas negativamente. Para Thomson, o átomo consistia de vários elétrons incrustados e embebidos em uma grande partícula positiva, como se fossem uvas passas distribuídas em um pudim. Por isso, o modelo que propunha para o átomo foi chamado de pudim de uvas passas. O próximo avanço no modelo atômico da matéria seria dado por Ernest Rutherford. Sua grande contribuição para a compreensão da estrutura atômica foi a descoberta do núcleo atômico. Em 1911, bombardeando lâminas de ouro de 1/10 de milésimo de espessura com partículas alfa de polônio, Rutherford observou que a maioria dessas partículas atravessava a lâmina de ouro sem problemas. Outras sofriam algum tipo de desvio, maior ou menor. Porém, algumas partículas eram totalmente refletidas, voltando para o dispositivo ou para a direção de onde tinham partido. Como as partículas alfa têm carga positiva, Rutherford concluiu que as partículas que atravessavam a lâmina de ouro passavam por regiões vazias ou descontínuas do átomo, isto é, por entre os elétrons. As que sofriam leves desvios passavam muito próximos a uma região de carga positiva do átomo, sendo por ela desviadas. As partículas alfa, que eram totalmente refletidas sem atravessar a lâmina, colidiam diretamente com a região de carga positiva do átomo. A esta região chamou de núcleo atômico. Desta forma, em 1919, Rutherford estabelecia um novo modelo ou estrutura para o átomo. Ele teria um núcleo com cargas positivas no centro e uma eletrosfera, onde os elétrons com cargas negativas giravam em torno do núcleo. Resumindo, o modelo bola de bilhar de Dalton evoluiu para o modelo pudim com uvas passas de Thomson e este evoluiu para o átomo nuclear de Rutherford. Para chegarmos a um conhecimento mínimo sobre a estrutura atômica, o suficiente para entendermos como funcionou a bomba que destruiu Hiroshima, necessitamos de mais 2 conceitos básicos. Temos que desvendar o núcleo do átomo e depois conhecermos o processo de fissão ou divisão nuclear. Hoje sabemos que o núcleo do átomo é constituído de 2 tipos de partículas. Os prótons, que lhe oferecem suas propriedades de eletropositividade, e pelos nêutrons, que, como diz o nome, são destituídos de carga elétrica. Em 1886, o físico alemão Eugen Goldstein demonstrou a existência dos prótons usando uma ampola de Crookes modificada pela colocação de um cátodo perfurado no interior da ampola. Observou que algumas partículas com carga positiva atravessavam os furos deste cátodo, formando um feixe de luz colorida depois que atravessavam os furos ou canais do cátodo. Estes foram chamados de raios canais e mais tarde denominados de prótons por Rutherford. Os nêutrons foram descobertos pelo físico inglês James Chadwick em 1932. Chadwick montou um dispositivo com uma porção de polônio radioativo no interior de um bloco de chumbo dotado de uma fenda. Partículas alfa do polônio atravessavam a fenda e incidiam sobre uma placa de berílio, o qual liberava uma forma de radiação até então desconhecida e destituída de carga elétrica, razão pela qual as partículas desta radiação foram chamadas de nêutrons. Hoje, a estrutura do átomo é bem conhecida. O núcleo é constituído por prótons e nêutrons, e em torno dele giram os elétrons. O número de prótons de um átomo é sempre igual ao número de elétrons, e isto caracteriza os diferentes tipos de átomos da natureza ou elementos químicos. Na natureza existem 103 diferentes elementos químicos, isto é, átomos que têm de 1 a 103 prótons
e os mesmos 1 a 103 elétrons. Já os nêutrons podem ser variáveis em um mesmo elemento químico. O urânio, por exemplo, contém sempre 92 prótons e 92 elétrons. Entretanto, pode ter de 135 a 148 nêutrons. Quando um elemento químico tem variados números de nêutrons, o chamamos de isótopos. Assim, falamos em isótopo do urânio 235 quando tem 143 nêutrons, que somados aos 92 prótons daria 235. Já o urânio 238 tem 146 nêutrons, que somado aos 92 prótons daria 238. A soma de prótons e nêutrons de um átomo constitui o número de massa ou peso atômico do elemento químico. Em 1938, um ano antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, os físicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann dariam um passo definitivo para a produção da bomba atômica. Baseando-se em estudos do físico italiano Enrico Fermi, os dois alemães bombardeavam átomos de urânio com nêutrons. Tentavam produzir os transurânios, ou seja, átomos ainda mais pesados que o próprio urânio, inexistentes na natureza. Para sua surpresa, entretanto, os alemães observaram não o surgimento de átomos mais pesados que o urânio. Pelo contrário, dois átomos bem menores, como o bário com número de massa 144 e o criptônio com número de massa 89. Concluíram então que o urânio, ao invés de tornar-se mais pesado quando foi bombardeado com nêutrons, havia explodido, expressão utilizada por Hahn. Estava demonstrado o fenômeno da fissão nuclear, ou divisão do núcleo do átomo, pelo bombardeio com partículas de nêutrons. Quando o isótopo do urânio 235 recebe um novo nêutron, disse que está em estado excitado, que corresponderia ao urânio 236 muito instável. Assim, em frações de milésimos de segundo, este novo núcleo excitado se rompe em dois novos núcleos. Esta divisão ou fissão libera novos nêutrons e uma grande quantidade de energia. Os nêutrons provenientes do rompimento do núcleo excitado vão desintegrar novos núcleos, gerando, portanto, uma reação em cadeia, com o rompimento de infinitos núcleos e a liberação de uma quantidade de energia incontrolável. Estava dominada a tecnologia para a produção de uma bomba nuclear. Faltava apenas desenvolver o processo em escala ampliada. A bomba que caiu nesta área e que destruiu toda Hiroshima foi uma imensa reação em cadeia envolvendo 60 kg de urânio 235 que liberou uma imensa quantidade de energia mecânica e calor. Estes eram equivalentes à explosão de 15.500 toneladas de TNT ou dinamite, além de partículas alfa, partículas beta e raios gama em doses de imensa letalidade ou capacidade para matar. Os experimentos de Enrico Fermi, Otto Hahn e Fritz Strassmann vinham confirmar na prática a equação de Albert Einstein, E é igual a m que multiplica c ao quadrado, ou energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Portanto, esta equação previa a transformação da matéria em energia. Este é o princípio básico da bomba nuclear ou atômica. Materiais radioativos se transformando em uma grande quantidade de energia. E foi o próprio Einstein, o físico Leo Szilard, e um grupo de outros cientistas europeus refugiados nos Estados Unidos a fim de escapar da perseguição nazista aos judeus, que alertaram o governo norte-americano sobre o risco que correria a humanidade caso Hitler desenvolvesse armas nucleares. Era, pois, necessário que os aliados as obtivessem antes. Porém, a produção de uma bomba de grande letalidade a partir do urânio ainda enfrentava um grande desafio. Como obter quantidades suficientes de urânio 235 se este isótopo estava presente em proporção ínfima no mineral de urânio retirado do solo? O
presidente Roosevelt, convencido pela carta de Albert Einstein, criou então um comitê consultivo para o urânio, que contaria com representantes do Exército e da Marinha Americana, e teria Szilard e Fermi como membros associados. Órgão semelhante foi criado por Churchill na Inglaterra, e o grande objetivo destes comitês era o de enriquecer o urânio-235 de 0,7%, proporção em que é encontrado na natureza, até 85% a 90%, necessário para uma reação em cadeia. Dominadas as técnicas do enriquecimento do urânio, em dezembro de 1941, o presidente Roosevelt aprovou um projeto denominado Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan deveria, o quanto antes, produzir bombas atômicas capazes de levarem os aliados à vitória final na Segunda Guerra Mundial. Embora tenha desenvolvido pesquisas e produção em 13 locais diferentes, o Projeto Manhattan foi desenvolvido em 3 cidades científicas praticamente secretas: Hanford, em Washington; Los Alamos, no Novo México; e Oak Ridge, no Tennessee. Alguns dias depois, em 21 de dezembro de 1942, sob as bancadas do estádio de Stagg Field, na Universidade de Chicago, uma equipe liderada por Enrico Fermi realizou a primeira reação nuclear em cadeia autossustentada. Uma chamada telefônica codificada enviada a Washington afirmava: o navegador italiano aterrou no Novo Mundo, referindo-se ao experimento do italiano Enrico Fermi. Era a notícia de que a experiência tinha sido um sucesso e que uma bomba nuclear em escala de laboratório acabara de ser detonada. Por aproximadamente 2 anos e meio, grandes reatores de enriquecimento de urânio-235 trabalharam sob o mais completo sigilo e a todo vapor. Por esta época, 1941, trabalhando no laboratório de física da Universidade de Berkeley, a equipe do Dr. Glenn Seaborg anunciava a obtenção de um outro material que poderia ser mais eficiente que o próprio urânio-235 na produção de uma bomba nuclear. Era o plutônio obtido do próprio urânio e mais pesado que este. Entretanto, sua obtenção em larga escala também era muito difícil e cara. Desta forma, ficou definido que cada uma das cidades envolvidas no Projeto Manhattan tinha função bem definida. Os reatores de Hanford deveriam produzir o plutônio. Os de Oak Ridge enriquecer o urânio-235 até 90%, tudo em escala suficiente para produzir os artefatos ou bombas nucleares. Estas seriam desenvolvidas pela equipe do cientista Dr. Robert Oppenheimer, sob o comando militar do Major-General Leslie Groves, em Los Alamos, no Novo México. Em 28 meses de trabalho, o Projeto Manhattan consumiu 2 bilhões de dólares, mais de 35 bilhões no câmbio de hoje, e empregou mais de 600 mil pessoas nas 3 sedes. Entre tantos, não mais que 100 a 200 pessoas conheciam algum detalhe do projeto. A imensa maioria sabia apenas que estava trabalhando para o governo americano em um projeto de produção de material bélico. O próprio presidente Harry Truman, que assumira a presidência dos Estados Unidos após a morte do presidente Roosevelt em 12 de abril de 1945, não tinha nenhum conhecimento sobre o Projeto Manhattan, tendo sido pego de completa surpresa quando o fato lhe foi comunicado. Em fevereiro de 1945, o Projeto Manhattan tinha 3 bombas prontas, 2 de plutônio e uma de urânio-235. As de plutônio tinham uma potência equivalente a 22 mil toneladas de TNT ou dinamites, e que, por serem esféricas, foram apelidadas de Fat Man ou Homem Gordo.
A de urânio tinha potência menor, ou de 15.500 toneladas de TNT. Era alongada, tinha quase 3 metros de comprimento por 1,5 de diâmetro. E por seu pequeno porte foi apelidada de Little Boy, ou Garotinho. Embora os combustíveis fossem diferentes, o princípio de ambas era o mesmo: fissão nuclear e reação em cadeia de material radioativo. O que as diferenciava era o modo que se iniciava a detonação. Nas de plutônio, o material radioativo era envolto por uma espessa camada regular de explosivos convencionais, que, ao serem detonados assimetricamente, exerciam uma grande pressão sobre o plutônio, comprimindo os núcleos de seus átomos o suficiente para se iniciar uma reação em cadeia. A bomba de urânio era do tipo revólver. O material nuclear ocupava as duas extremidades de um cilindro. Um explosivo convencional é explodido numa das extremidades, comprimindo fortemente os átomos de urânio, iniciando-se uma reação em cadeia. Seus nêutrons, em altíssima velocidade, atingem uma quantidade muito maior de urânio na outra extremidade do tubo, iniciando uma reação muito maior, causando uma violenta e incontrolável explosão em cadeia. Às 5h30 da manhã, no dia 16 de julho de 1945, uma das bombas de plutônio foi testada no campo de Álamo Gordo, no Novo México, a mais de 300 quilômetros ao sul de Los Álamos. A bomba foi suspensa em uma torre de 160 metros de altura e detonada por controle remoto pelos cientistas militares, que permaneciam a 32 quilômetros do campo de prova. Entre estes reinavam as mais diferentes expectativas, desde a dos mais pessimistas, que não acreditavam que o artefato explodisse, até aqueles que temiam a destruição total do planeta por um incêndio catastrófico da atmosfera terrestre. Uma bola de fogo em forma de cogumelo se estendeu a 12 quilômetros. E a areia superaquecida se transformou em vidro, em um raio de 750 metros em torno da torre em que a bomba foi levantada. A torre foi simplesmente pulverizada e seu material metálico fundido. A operação foi chamada de Trindade e foi avaliada como completo sucesso. No mesmo momento, o presidente Harry Truman estava em Potsdam, nos arredores de Berlim, discutindo a política de pós-guerra com Winston Churchill e Joseph Stalin. Quando foi confidencialmente informado por sua equipe do sucesso da explosão de Álamo Gordo, ele referiu-se à bomba como a maior coisa da história, se convencendo ainda mais de que deveria utilizá-la para pôr fim à guerra contra o Japão. Muito se discutia entre os projetistas de Los Álamos se a outra bomba, a Little Boy, de urânio 235, deveria ou não ser testada em local desabitado para verificar a eficiência do projeto e sua letalidade. Aterrorizados com os efeitos da Operação Trindade, muitos cientistas do projeto questionavam os aspectos éticos de se usar tão poderoso artefato contra uma população civil de Hiroshima, a cidade escolhida pelo presidente Truman como o primeiro alvo da bomba. Era uma cidade industrializada e, até então, preservada de bombardeios mais pesados pelos aliados. Sua população de 250 mil habitantes era formada quase que exclusivamente por mulheres, crianças e idosos, uma vez que a maioria dos homens adultos havia deixado a cidade, convocados para fazer parte do exército japonês. Entretanto, o major-coronel Leslie Groves sufocou tais questionamentos. As altas esferas do governo, por sua vez, haviam decidido pelo uso imediato da bomba sobre Hiroshima, alegando duas razões. Primeiro, não havia urânio enriquecido para se construir uma segunda bomba. Segundo, tinham inteira convicção de que seu uso poria fim imediato à guerra na Ásia, com a rendição incondicional dos japoneses.
Em junho de 1945, uma unidade das Forças Aéreas Americanas, formada por aviões bombardeiros B-29 e comandada pelo general Paul Tibbets, mudou-se para a ilha de Tinian, no arquipélago de Marianas, a 2.300 quilômetros de Tóquio. Nesta ilha, a Marinha Americana havia construído a maior base aérea do mundo para receber as superfortalezas voadoras B-29. Because it was within striking range of Japan. Number two, it had the longest runways. Number three, it had the facilities there to modify the area where we're going to load the bomb. Com destino à mesma ilha e a bordo do USS Indianapolis, a bomba de urânio, a Little Boy, cruzou o Pacífico em 10 dias, após o sucesso da explosão de Alamogordo. Estava tudo pronto para se deflagrar a maior tragédia bélica do século XX. What got me was I had thought the heat of the fireball would heat my face exactly as at sunrise. It became brighter and brighter and rose, and I knew that soon it will be used over Japan, and then it will not be just an experiment. Às 2h da manhã de 6 de agosto, um B-29, comandado pelo general Paul Tibbets, que recebera o nome de Enola Gay, nome da mãe de seu comandante, decolou da ilha de Tinian com uma escolta de mais 2 aviões, voando 2.400 quilômetros até Hiroshima. Minutos depois de decolar, foi instalado o gatilho da bomba, um bloco de pólvora do tamanho de um pão. O avião aproximou-se de Hiroshima a uma altitude de 9.450 metros. O alvo principal da bomba era a ponte Aioi sobre o rio Ota, não por sua importância estratégica, mas por ser de fácil reconhecimento a mais de 9.000 metros de altura e por se localizar nas imediações de instalações da prefeitura, o ponto central da cidade. Abriram-se as comportas do compartimento de bombas do B-29 e o desatino ocorreu. O B-29 afastou-se imediatamente da cidade em uma manobra violenta e 43 segundos depois, às 8h, 15 minutos e 17 segundos, hora de Hiroshima, a bomba explodiu a 580 metros acima dos alvos escolhidos. A energia liberada equivalia a 15.000 toneladas de TNT. Eu via pedacinhos de Hiroshima lá embaixo, mas só havia confusão preta fervendo e fumaça subindo, cheia de bolhas. Era isto que a coisa parecia. Foi assim que o comandante do B-29, Paul Tibbets, descreveu as cenas vistas da cabine de seu avião. 90% da cidade foi arrasada pela explosão. A temperatura nas imediações do hipocentro da bomba chegou a 3.500 graus, desintegrando os corpos dos que estavam nas proximidades. Quem estava até 2 quilômetros morreu instantaneamente, e o ar superaquecido se deslocava a 800 quilômetros por hora, varrendo todas as construções em um raio de 2 quilômetros em torno do hipocentro e queimando as roupas, a pele e os cabelos dos que estavam a mais de 3 quilômetros do local. O número de mortos instantâneos chegou a 80.000, porém atingiu a 130.000 nos dias e meses seguintes, em função das queimaduras e da radiação. Sobreviventes, os ibakushas, vagavam pelas ruas, sem saber o que havia acontecido. Os sobreviventes, ou ibakushas, como passaram a ser chamados, eram ao mesmo tempo vítimas, médicos e enfermeiros dos mais afetados. Também os hospitais da cidade haviam sido destruídos, deixando os sobreviventes sem nenhum atendimento.
Por ter sido a primeira catástrofe atômica da humanidade, não havia medicamentos e nem conhecimentos médicos para o tratamento de tais vítimas, o que prolongava seu sofrimento, via de regra, até a morte. Os restos de alimentos que encontravam em locais mais distantes do hipocentro da bomba, bem como a água, estavam fortemente contaminados com a radioatividade. 3 dias depois, a segunda bomba de plutônio desenvolvida pelo Projeto Manhattan, denominada Fat Man ou Homem Gordo, explodia sobre a cidade de Nagasaki, provocando tragédia idêntica. Nagasaki se localiza no extremo oeste do Japão, na ilha de Kyushu. Por se localizar em região mais montanhosa e com muitos vales que limitaram a propagação das ondas de choque, de calor e de radioatividade, suas perdas foram menores que as de Hiroshima. 50 mil mortos instantâneos e mais 24 mil nas semanas e meses seguintes em consequência de queimaduras e da radioatividade. Em 14 de agosto de 1945, o príncipe Hirohito assinava a rendição incondicional do Japão, como previam os militares e o governo americano. Vast throngs of grateful, happy people celebrate the end of fighting, the dawn of peace. 2 million New Yorkers jam Times Square. It's official. It's all over. It's total victory. Talvez as bombas de Hiroshima e Nagasaki sejam o fato histórico mais significativo da humanidade daquilo que se pode chamar de uma vitória sem glórias. Esta destruição maciça deixou para trás a mancha da crueldade com que dizimou milhares de crianças, mulheres e idosos. Estes 60 ou 70 anos depois, continuavam carregando as sequelas do efeito da radioatividade, se não mais em seus corpos e mentes, mas disseminando-a